Oi, pessoal! Estamos dando início a mais um Papo Imobiliário Podcast, o seu primeiro podcast sobre o mercado imobiliário do estado de Alagoas. E eu sou Natália Borges, consultora imobiliária, advogada, especialista em direito imobiliário e host do Papo Imobiliário. Quero passar a palavra agora para os meus sócios queridos e depois apresentar o nosso convidado especial de hoje. Oi pessoal, sou Sidney Calixto, correspondente da Caixa e host desse programa. Gostaria de passar a palavra para o meu amigo Eduardo. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Eduardo Albuquerque, consultor imobiliário e gerente da Remax Imobiliária. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, estamos aqui com Kelton Lucas, ele que é empresário, consultor imobiliário, fundador presidente da COPCIA, Cooperativa de Trabalho dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas, sócio proprietário da Sob Medida Soluções Imobiliárias, empresa especializada em gestão, desenvolvimento, coordenação comercial e perícias imobiliárias. Sócio proprietário da Base Construtora e atualmente é responsável comercial da construtora Massaranduba Empreendimentos. E sua função mais importante dentre essas é que ele há 5 anos é organizador da Festa dos Corretores de Arapiraca. Muito bem-vindo ao nosso programa, Kelton Lucas. Começamos bem no clima Kelton Lucas de ser, né? E é um bom dia com alegria, né, Kelton? Sempre! Muito obrigado pelo convite, a satisfação é toda nossa, né? A gente que vem aí nessa luta diária, então tem um programa que você pode falar um pouco do mercado imobiliário, falar um pouco de si e deixar vocês deixando do jeito que estão deixando a gente bem à vontade, me estou aqui tranquilo, super tranquilo, e pelo que eu entendi vou poder falar bem solto, sem papas na língua. Né? Fique à vontade, aqui não tem censura, não tem problema nenhum, pode falar o que você quiser. Que legal. O intuito realmente do nosso programa é esse, é que seja leve, descontraído. Eu sempre passo isso para os convidados, para que vocês se sintam à vontade, se sintam realmente em casa. E quem está assistindo a gente também tenha essa sensação, se sinta acolhido e se sinta como é bom o clima aqui da gravação e tudo, e que o papo acaba envolvendo todo mundo. Tem que ser descontraído, tanto que a gente sempre vem bem à vontade da roupa, né? Mas hoje eu tô de paletó porque a gente foi gravar porque eu reclamei. Ao vivo lá no Mundo Imobiliário, tá no nosso canal, assista aí a nossa participação lá no com Diego Durenberg, nosso amigo Diego, Catiane. Porque eu tava de paletó, então hoje eu vim especialmente de paletó. Especial, porque ele foi todo engomadinho, todo na beca. Quando eu vi, eu disse, oxi, tu vem assim pro programa do povo e o nosso tu não vai. Não aceito isso não. Mas eu estou bem embecado aqui e vamos começar o programa agradecendo aos nossos contribuintes, né, nossos colaboradores financeiramente, nossos patrocinadores. Eita, né? Também não precisa assim, direto tão ao ponto, né? Mas, vamos faturar, né? Vamos faturar, né? Os incentivadores do programa, né? A gente começa falando um pouco sobre a Prefeitura Municipal de Arapiraca, né? Que vem contribuindo com a gente culturalmente. É importantíssimo pra gente, como vocês sabem, a gente grava aqui em Arapiraca. A gente já gravou com o prefeito, já gravou com a Larissa Cajueiro, programa muito bom. Ou seja, a gente sempre está tentando levar um pouco sobre o mercado imobiliário, sobre como funciona dentro da prefeitura, para facilitar a vida dos corretores, eles terem mais acesso a esse órgão que às vezes tem uma certa dificuldade, e a gente trazendo esse incentivo cultural da prefeitura, trazendo essas informações é muito bom para todo mundo que atua na área do mercado imobiliário de Arapiraca e de outros municípios também, que acaba sendo muito parecido, né? E é uma honra para a gente ser patrocinado pela Prefeitura, a Prefeitura de Arapiraca, que é uma cidade que cresce muito. Arapiraca, muitas obras, mercado imobiliário bombando. E... É minha dupla nacionalidade. Sou de Maceió e Arapiraca. Sua dupla naturalidade, né? Pra mim é nação. Arapiraca são dois países. A gente brinca sempre aqui, né? Arapiraca é um país, porque tem coisas aqui que são bem peculiares, né? O país Arapiraca. Mas a prefeitura aí muito atuante e valorizando muito a gente, participando ativamente do nosso programa. Então, a gente fica muito feliz com isso.
Gostaríamos também de falar da Unidos, energia renovável. Pensou em energia solar, lembrou da Unidos. O pessoal aproveita que tem só mais um mês para que vocês adquiram sem a taxação. Isso até 2045, né? São 25 anos. 20 anos. 2035 ou 45. Alguma coisa com 5. É mais de 20 anos aí você sem pagar tributos para utilizar a energia renovável. Então, Unidos, energia sustentável. Vamos lá, pessoal. Sem falar que é uma economia no seu próprio bolso, né? Porque você vai investir nas placas, vai investir na estrutura. Com 5 anos ela se paga e você tá com energia grátis na sua casa durante um bom tempo, né? É a questão de você ter um estalo de fazer conta. Você fez conta, você vai perceber que vale a pena. Você substitui a sua conta de energia, às vezes se você não tiver o recurso para pagar à vista, por um financiamento aí da energia. Aí você financia e aquela conta que você ia estar pagando a Equatorial, você vai estar pagando a parcela do financiamento da energia. Fez conta, colocou energia, não tem pra onde. E não só casa, né? A empresa também é muito, muito bom para quem consome muito alto volume de energia aí. E a Unidos, ela já tem mais de 100 clientes. Ela já colocou energia solar em mais de 100 residências, mais de 100 confiabilidade, né? Imóveis, sim. Então aí já tem uma expertise no mercado, né? Já lidera o mercado de Arapiraca. É uma empresa muito confiável e que tem a nossa assinatura aí embaixo, né? Podem confiar. E falando em confiança, também temos a Casa Nova, né? Casa Nova do nosso amigo, Comercial Casa Nova do nosso amigo Betinho, que fica na Avenida Rio Branco, em frente ao Clube dos Sumicultores. Um dos maiores casas de construção, lojas de construção civil em Arapiraca e região. E lá não tem com o promoção, menor preço. Preço baixo mesmo. Isso. Não tem promoção não. Pode ir lá, chora com o Betinho, diz que veio pelo Papo Imobiliário, que aí ele vai fazer um precinho especial para vocês. Isso, ainda diminui o valor, né? Exatamente. E aí, Dr. Kelton, tudo em paz? Faltou um, rapaz. Faltaram Você veio dois. pra aqui como? De carro, meu amigo. Falando dos carros mais tecnológicos do planeta. Caoa Foi só pra quebrar, pô, um pouquinho. Aí foi. Foi. Kelton, você já visitou a Caoa? Já conheceu os carros da Cherry? Ainda não. Ainda Mas vamos não. marcar pra ir lá. Tá perdendo. Tá convidado porque pra ir fazer tecnologia, confiabilidade, carros Test drive. fantásticos, modernos. Pode fazer o test drive? Pode ir lá. Pode não, deve. Vamos Procura fazer. a Grazi lá. Grazi, vamos visitar o Flor de Maria no test drive, tá? Tudo Bora. certo. Eu quero ir também. Vamos embora. Já tô Tem que escalando. aproveitar a oportunidade de fazer o test drive nos carros da Cherry, né? Eu e Sidney estivemos no lançamento do... Qual foi? O Tigo Foi. Pro 8 híbrido, é isso? Híbrido, isso. Que carro, menino. Eu fiquei louca por aquele carro. Luxo é ele, né? A fila de espera desse carro já tá... Eu digo, oi. Não é só... É tudo, pô. É tudo, resumindo. É uma tecnologia. É tecnologia, é o luxo, é economia também. A beleza, o carro é lindo. É espetáculo. O carro Então vão lá, façam test drive nos carros da Tigo e da Tigo não, da Caoa, JCF Motors. E os carros são... É porque os carros são Tigo, né? O nome dos carros. Tigo 7, Tigo 5, Tigo 8 e toda a linha agora híbrida, né? É. Exatamente. E tem a nossa construtora queridinha, né? Também. Falar em construtora, a gente tem o apoio da Nix, né? Fala aí da Nix. Nix Incorporadora e Construtora, há mais de 10 anos no mercado. Mais de 500 aquisições e construções, né? Mais de 500 aquisições e construções, fora os imóveis prontos, né? Imóveis novos que já fez, agora também atuando com reforma. Então, a Nix ela tem um portfólio imenso de atuação. Tanto trabalha desde aquele imóvel que você produz ele na planta, né? Como aquele imóvel pronto também ela já tem à venda. E também tem imóveis que eu vi algumas postagens de reformas. E vou até visitar, porque tá ficando muito bonito. Muito bom. Vamos começar nosso programa, Kelton Lucas, Pronto. com alegria. Sempre. Kelton Lucas. Kelton, você falou pra gente que começou numa conversa informal, que começou os seus trabalhos como corretor
na imobiliária Carlos Gomes, que é uma imobiliária de renome, uma veterana, e eu acredito que tenha sido uma grande escola para você, que tenha te ajudado a adquirir bastante conhecimento. Mas hoje a gente tem aí um mundo, tudo mudou, né? E a gente tem acesso a cursos, a informações muito rápidas e uma abundância de informações, né? Uma acessibilidade incomparável alguns tempos atrás. Você hoje considera que passar por uma imobiliária para um corretor iniciante é algo imprescindível? Ou hoje você já enxerga diferente? Fala pra gente como você vê tudo isso. Bom, vamos lá. É lógico, é natural que tudo muda e graças a Deus as coisas estão mudando para muito melhor, né? Você falou em Carlos Gomes, uma das pioneiras também no mercado imobiliário aqui de Arapiraca, tá? Vou mandar até um abraço para ele, o Carlinhos. E a minha vinda para Arapiraca, que eu devo muito ao Carlos Gomes, ao Bruno Lopes. Você é de Maceió, né? Sou de Maceió. Cheguei aqui em dia 5 de maio de 2012. Já conhecia Arapiraca, porque eu trabalhava com vendas, e conhecia o Egídio, conhecia Bebeto Leão, todos eles trabalharam nesse segmento de vendas de distribuidores, atacadistas. Eu vim desse mercado, né? E quando teve a oportunidade de vir para o mercado de Arapiraca, e principalmente para o mercado de imobiliário de Arapiraca, eu vi que a gente também tinha que dar uma contribuição muito grande na filosofia de trabalho. Então eu comecei a estudar o mercado, passei 3 anos, acredito lá, e a gente foi, lógico, vendo tudo o que acontecia. Então eu não tinha uma rede social forte, né? Na época era Orkut, né? Então tudo isso veio evoluindo. Em relação aos corretores de hoje, o que é que eu vejo, e aí até a gente está tentando desenvolver um trabalho mais intenso com a galera, porque é muito bom. Você tem que ter curso? Tem que ir atrás de tudo que você fazer, mas tem que ter curso também que você consiga pôr em prática. E algumas coisas, hoje em dia, você como advogada, o Sidney como correspondente, o Eduardo que faz gestão de negócio também com corretores, eu vejo uma dificuldade muito grande no beabá. Então a gente está indo muito lá na frente, a gente já quer ser o especialista sem passar por algumas etapas. Sem fazer o arroz com feijão bem feito. Eu tiro isso muito por mim. Quando eu comecei no segmento de vendas, eu tinha 22, 23 anos de idade, eu fui direto para ser vendedor de alimentos. Eu trabalhei na minha vida, antes do mercado imobiliário, em praticamente 2 distribuidoras. Uma que era a Unibom, que foi uma das maiores do país, distribuindo questão da Santista e tudo, e fui ser direto vendedor. Não passei pela etapa de ser promotor, de arrumar uma prateleira. Fui para a Dapal, distribuidora também, de nome forte no Brasil. Bebeto trabalhou na Dapal, você conhece ele de lá? Conheço de lá, trabalhamos juntos. Então, também fui ser vendedor, depois fui crescendo para ter uma área melhor, auto-checkout, mas não passei como ser promotor. Então, eu tive que aprender algumas coisas na marra. O corretor também está vindo para isso. Quando a gente vai sentando com os corretores, o corretor não sabe preencher direito uma proposta. Numa proposta, a proposta é base de contrato. Ela não pode ter rasura, ela tem que explicar tudo que está sendo naquela negociação. Isso serve tanto para a gente que vive mais de loteamentos, mas para quem vive de financiamento bancário. Quando eu aprendi aqui, que cheguei em Arapiraca, eu tinha aulas dentro da Carlos Gomes, com Raimundo Donato, com o Thales Cardoso, foram para lá. Olha, você tem que colocar isso aqui e dizer na proposta de quem é a responsabilidade para registro do contrato, as taxas de cartório, taxa de prefeitura, parará. Dizia que tem que discriminar tudo na proposta, inclusive do recebimento da comissão. E a gente sabe que hoje a maioria dos nossos colegas corretores não passaram por essa etapa. E você falando aí, realmente, eu estou coordenando uma campanha de vendas lá no Porto Vitória e eu vejo muito isso, assim, o básico, feijão com arroz, ele precisa ser mais bem trabalhado. Muito, ele falando em proposta, tem muito corretor que nem trabalha com proposta escrita. Ele faz a proposta verbal para os clientes e para o vendedor do imóvel. A insegurança jurídica disso é grande. Hoje em dia tem WhatsApp, mas vamos lá, é justamente isso, como foi a pergunta, se é fator imprescindível trabalhar numa imobiliária. Se a minha imobiliária prega isso aí,
de você ter uma leitura de contrato, você fazer uma captação de imóvel bem feita. Porque a gente muitas vezes quer botar a placa no imóvel, a gente não sabe nem se aquele imóvel é regularizado, né? Eu fiz parte por 2 mandatos consecutivos do CRES, fui parte da comissão de ética, e a gente via o quanto, por falta de conhecimento, por falta de buscar conhecimento, nossos colegas pagam um preço alto, né? Entram, recebem processo através disso. Então, assim, se as imobiliárias estiverem preparadas para preparar os corretores, eu acho imprescindível, sim. Mas, como disse meu amigo Carlos Gomes, a gente tem uma escola, né? Na minha mão, nos 3 anos de Carlos Gomes, passaram mais de 100 corretores. Então, a gente foi uma escola. Eu tenho amigos, grandes amigos hoje, que estão muito bem na profissão, que passaram pela gente. Então, a gente sempre teve essa cultura que eu estou voltando, aquela cartilha do ABC, o DDC foi lá na empresa, posso te tratar como novata, só para a gente tentar entender algumas coisinhas do que é a venda, do como é que a gente pode trabalhar isso. Então, eu acredito sim, a gente tem que incentivar os nossos colegas corretores, principalmente aqueles que estão começando, mas saibam que tem que fazer a formaturazinha do doutor do ABC. A Natália, ela já tem uma expressão grande no mercado, mas ela tem pouco tempo. Aí, de vez em quando, a gente tem um grupo, né, da habitação, que inclusive eu até saí sem querer e voltei esses dias. A gente debate muito sobre alguns problemas que acontecem durante a carreira do corretor, e a gente debate muito isso, sobre documentação, sobre a proposta ter que ser assinada, o que botar no contrato. A gente tem debatido muito isso em relação a recebimento de comissão, que é o principal do corretor, né? A gente trabalha para realizar os sonhos dos clientes. Mas a gente também precisa do dinheiro, ou seja, se não receber aquela comissão, acaba dificultando a vida do corretor. E a gente tem que desenvolver alguns meios para amarrar essas comissões, esses pagamentos, até do sinal, de como vai ser, se for dividido, como vai ser as parcelas, se vai ter juros, se vai ter mora. Tudo isso tem que estar na proposta, que vai ser base do contrato. Então, inicialmente, o que você acha mais importante na documentação, quando da realização da venda, é a proposta? Vamos lá. A gente falou aqui sobre a importância de uma imobiliária, tá? Eu falo da importância de se preparar. Você tem que entender. Muita gente está vendo fazer estudos de como se posicionar na rede social. Mas não adianta eu me posicionar na rede social, ler um texto em algum canto e chegar aqui e falar, se eu não conseguir debater. Por exemplo, eu tenho a minha experiência mínima em financiamento imobiliário, bancário. Eu acho que nesses 10 anos eu não fechei, se nem está aí de prova, eu não fechei 5 vendas. Na realidade, na minha vida, eu fechei poucas vendas. Mas eu entendi qual era o meu papel dentro do mercado e onde eu poderia me dar bem. Mas eu preciso entender, preciso estudar. Como a minha vida foi mais tomar conta de construtora, vinha parte de que era mais envolvida com financiamentos direto com a construtora, eu estudei muito pouco a parte de financiamento bancário. Mas, agora passando por fazer o meu financiamento bancário da minha casa, eu vou estudar. Mas sempre estou ali sabendo pelo menos o básico. Então, nós corretores, você tem que entender qual caminho eu vou tomar, né? E onde eu vou estudar para poder realmente debater. Eu não posso chegar na rede social porque aquilo ali fracassa. Acho que não sei se foi você que falou no último encontro. Muitas vezes a gente quer se vender, mas se você não se vende do jeito que você vende um personagem, lá na frente você cai. Né? E o seu cliente está vendo isso aí de você. Ou você incorpora o personagem, veste a camisa do personagem e realmente se transforma no personagem. Exatamente. Né? Ou não dá certo. É como a Gisele Bündchen, ela criou um personagem porque ela é muito tímida e como ela é uma modelo internacional de alta performance e ela faz propaganda, desfiles, tudo e coisas de grande monta, ela disse que incorporou um personagem. Eu acho que é ela o nome do personagem. E a personagem dela, não tinha vergonha, não era tímida, encarava, era uma leoa. Né? Então, a Gisele e a ela se confundem muito. Então, é mais ou menos isso. Você inventa um personagem profissionalmente ou como quer que seja, você vista o personagem. Não tem problema que você invente, mas entra no personagem e se confunde com ele para poder dar certo. Exatamente. Então, finalizando a pergunta, eu acredito sim. Se a gente vê, se o corretor que vai estar iniciando entender que
uma imobiliária da cidade vai dar oportunidade a ele, mas a imobiliária também se presta a dar esse treinamento, a fazer esse serviço, eu acho que seria, nesse caso, imprescindível. Tá? Mas, assim, depende muito do cidadão, né? Do corretor. Tem pessoas que, por si só, têm a força de vontade de se capacitar. A gente tem que se tratar como empresário. Né? Cada corretor autônomo é um empresário. Então, ele tem que se comportar como o dono, como empresa. Então, cada corretor dentro da imobiliária também enxerga que ele tem que se comportar como empresário. Claro, a profissão em si já nos obriga a isso. Eu recebi até Os autônomos, né? Eu recebi até uma pergunta sobre isso nos stories, aí eu mencionei que o primeiro ponto que você tem que fazer iniciando a carreira é estudo. Ler Não livro, tem pra onde. assistir podcast, buscar cursos. O Cresce oferece muito curso gratuito. Pelo menos lá em Maceió. Aqui eu não sei como tem muito curso online, né? Também. Na verdade, é um caminho para o profissional liberal, né? Se ele não incorpora isso de estudar, de estar se atualizando e de buscar o máximo. E se comportar como tal, tá? Você tem que ter horários, tem que ter isso, a disciplina é fundamental. E eu acho que o Kelton acabou respondendo um pouco da minha pergunta que eu ia fazer, que era como reter o corretor dentro da imobiliária. Você acha que seria basicamente dar estrutura de ensino para ele aprender, ou tem outras ferramentas para vai ter muitas ferramentas, né? Vai depender. Eu vejo em Arapiraca, como a gente vem falando aí, de situações que Arapiraca é um país. É o país Arapiraca. Mas assim, eu estava conversando essa semana com algumas pessoas, coincidentemente, e tinha marcado até um papo para ontem, falando do que eu senti e vejo de muitas imobiliárias no estado de Alagoas e das experiências que eu tive em Alagoas, em Pernambuco e em Sergipe. E vi algumas diferenças que, se a gente implantar aqui em Arapiraca, eu acredito que vai dar muito certo. Tá? Vou dar um pequeno exemplo. Em Arapiraca, em Alagoas em si, se você prestar atenção nas imobiliárias, você já estuda uma, mas que ela vem de uma franquia, vem de uma filosofia totalmente diferente, né? Já tem uma metodologia, né? As imobiliárias, elas fazem o quê? Elas são redutos de todos, elas querem estar em todos os empreendimentos. Então, ela quer ter tudo, mas não foca em nada. Os seus corretores estão ali, muitas vezes, por ter volume de produto. Mas aí você vai começar a olhar, o gerente, ele consegue administrar todos aqueles produtos. Então você vai ficar sempre meio capenga. Você está começando a fazer uma fase de coordenação, você vai entender quem é que a gente trabalha hoje. Eu digo que a Arapiraca ela tem na faixa de 200 corretores ativos, que é o que tem mais ou menos nos grupos de corretores. Tá? Então você está olhando ali, se a gente consegue atingir, no meu caso como coordenação, 10% vendendo meu produto, pô, show de bola. Mas ele precisa entender. A imobiliária ela precisa entender que ela tem esse papel também. Eu tive uma experiência em Pernambuco com uma imobiliária muito pequena, fundada recentemente, ela tinha menos de 3 anos de vida, mas ela estava com uma metodologia muito bonita. E foi isso que eu conversei e estava marcado uma reunião com essa imobiliária aqui para a gente discutir mais ou menos isso. Que era da seguinte forma: o que é que adianta eu ter 20 profissionais, 15 profissionais que sabem de tudo, mas não sabem de nada. Então ela sabe por alto. Então o que é que essa imobiliária fez? Ela tem lá os seus gestores, e não tinha um gerente específico de equipe. Ela tinha coordenador de produto. Eu tenho um empreendimento lá em Pernambuco, lá em Caruaru, um loteamento. E fui procurado por eles. Ele disse, olha, esse aqui é meu corretor fulano de tal, e ele vai ser o coordenador do teu produto. Então ele tinha uma pequena, um percentual de cada venda em relação das vendas do meu produto. E ele trabalhava com todos os corretores dele. Então ele foi para lá, para o empreendimento, passamos uma semana trabalhando. Eu achei engraçado quando ele disse, Kelton, a filosofia de vocês, alagoanos, é um pouco diferente da montagem de tabela, tudo precisa estudar. Agora, eu gostaria também que você estudasse meu mercado, no meu ponto de vista. E eu passei uma semana lá em Caruaru estudando com o cara, o ponto de vista dele, e ele estudando o meu. Para depois começar a passar isso para os corretores da imobiliária. A imobiliária tinha 18 corretores, ele identificou 3 com perfil de vender nosso empreendimento. Pegamos esses 3, fizemos uma proposta, eles vieram, passamos 15 dias discutindo, trabalhando nos outros empreendimentos. No final dessas 3 semanas, no total,
A gente já sabia, eu sabia muito bem, poxa, eu me vi sem saber de nada numa cidade daquela, e eles me mostraram tudo, e eles aprenderam comigo. No final, a gente conseguiu o diagnóstico. Em 3 meses, a gente fez premiação lá, essa imobiliária vendeu tudo que 10 imobiliárias que eu tinha em um ano. Veja como foi diferente o preparo. Tá? Então, o que é que eu disse aqui? Poxa, se a gente mudar a formatação de imobiliárias aqui, ou em qualquer outra parte, e começar a buscar outras metodologias, vai ser joia. Porque você pega uma imobiliária ou um grupo de corretores, e vamos lá que vai vender Nix Construtora Porto Vitória. O camarada tem que conhecer bem o empreendimento, acharretado no grupo, o pessoal perguntando, me manda a localização, me manda, né? A pessoa nem veio. Poxa! Né? Tá difícil. Então tem que saber o produto, saber como é que está a questão do financiamento. Quando você diz lá, financiamento sem entrada, o cara está dizendo que é todo... Não, venha comprar aqui que é sem entrada. Não, tem algumas variáveis. Sim. Você tem que entender, tem que estudar. E eu fiz a apresentação da campanha, né? Fiz o evento para os corretores e fiz com inscrição, workshop, né? Trouxe uma pessoa para fazer um evento bacana. E aí compareceram de 70 a 80 pessoas ao todo. E faltou um bocado, assim, um monte de gente começou a me procurar. E aí eu digo, não, eu então tenho que fazer um segundo momento para que eu possa apresentar detalhe por detalhe, para que aquela pessoa que está lá assistindo, aquele corretor, ele tenha propriedade do assunto. E aí a gente conseguiu reunir mais uma turma de 60 pessoas. E mesmo após isso, foram 2 momentos, né? E mesmo após isso, as pessoas têm me procurado e ligam e querem resolver em uma ligação. Não, mas me fala, eu preciso tal. Eu digo, olha, não é só assim. Tem muita coisa que você precisa saber, que eu preciso te explicar para apresentar o projeto, a campanha, e que a gente precisa sentar para eu te apresentar. Né? Ah, porque quanto é? Como é o valor das parcelas? Como é que faz? A renda do cliente? Informações rasas, que quando aquele corretor, aquele vendedor for atender o cliente, ele não vai estar preparado para responder as perguntas do cliente. A gente tem muito corretor e pouco consultor. E agir, mais especialista. E agir de acordo com as variáveis, justamente as variáveis, que cada cliente tem suas peculiaridades e o mercado oferece essas variáveis também. E aí, assim, até entra o Sidney, até anotei aqui, já vinha pensando a gente fazer um momento para o Sidney também esclarecer muita coisa para essas pessoas, né? Porque eu vejo muita dificuldade. Então, meio que a gente tem que dar uma intermediada aí. Se o profissional não vai em busca do conhecimento certinho, detalhado, vamos trabalhar, né? Já que eu tô coordenando, eu vou proporcionar isso para eles, esse momento. É bom demais coordenar. Ô, Kelton, a gente quase louca já. Acaba voltando para o que você relatou no início, a dificuldade de fazer o feijão com arroz, de fazer a proposta, essas coisas assim. Acho que hoje a velocidade tá tão grande na você vender e financiar, que está sendo atropelado etapas. Não está sentando, estudando o produto primeiro para que você tenha e para que você consiga vender. Então, talvez volte ao seu relato do preparo de uma imobiliária ou não, ou a pessoa pode também estudar só. Também tem outra questão aí, viu, Sidney? Porque a gente tem muito tirador de pedido. O corretor, o vendedor, ele quer vender a qualquer custo e ele não quer saber da necessidade do cliente e do contexto daquela situação e daquele cliente. Não é assim, né? A gente tem que dar uma consultoria para o cliente e oferecer a melhor opção para ele. E se aprofundar. Não apenas tirar um pedido, vender de qualquer jeito para receber aquela comissão, aqueles honorários. Mas isso aí impacta diretamente na quantidade de vendas. Você, às vezes, vender muito rápido, sim. Você deixa de vender com qualidade e vender mais. Exatamente. E principalmente até em vendas que caem, né? O Kelton é mais especialista nessa parte de coordenação já há mais tempo. Ele deve falar sobre isso. Você, às vezes, uma venda mal feita, quando é mais na frente, ela acaba caindo. E comprometendo até a comissão. E essa parte da proposta que ele falou no início, ela faz parte disso, de você sentar com o cliente e ver quanto realmente vai ser, se ele tem aquela entrada, se ele tem aquela... E firmar tudo no papel, né? Para que fique registrado. Aí, essa parte de vender, será que essa velocidade não tá muito alta, que é bom a pessoa dar uma freadinha? Eita, para vender, eu sou bom em venda, então fiz a venda, mas eu vou ver se essa venda se ela tá realmente fechada, se tá tudo certinho, estudar o produto, estudar o cliente. A venda com qualidade, né? Porque existem 2 coisas também, né? Velocidade e celeridade. Celeridade é você fazer bem feito
com acesso Com a agilidade e qualidade. velocidade é você fazer de qualquer jeito, Sim. só rápido. Só visando os números, né? Bom, mas é justamente isso. Assim, temos que deixar de ser um pouco imediatista. Então, a Massaranduba, ela se predispõe a dar vários treinamentos que estaria a cargo das imobiliárias, né? E eu acredito que hoje a maioria das construtoras elas estão de portas abertas para os corretores justamente por causa disso. Porque as imobiliárias muitas vezes não estão fazendo o papel dela, mas porque também muitas vezes o corretor também não quer se propor a isso, a estudar. A gente chama no quartel de querência. Falta querência na pessoa. Porque independentemente do corretor estar no imobiliário ou não, dele ser autônomo ou não, ele deve, como bom profissional, se propor a estudar, o que a gente vinha falando, né? A buscar e estar capacitado. Isso independe dele ser autônomo ou não. É uma via de mão dupla. A imobiliária tem que ajudar o corretor e o corretor tem que ajudar a imobiliária. Até Os dois são porque, sócios. devido à oferta de informação, o cliente vem pra gente muito preparado. Às vezes ele tem mais informação do que o próprio corretor, né? Às vezes ele sabe mais do que o próprio corretor. Então, como é que você vai... Pra que o cliente diz... O cliente percebe um profissional despreparado. Então, o mercado exige isso da gente, né? Exatamente. O cliente com certeza já sabe, tá? Isso. Ele tem o Google. Ele vem com... Ele sabe de tudo. Google, exatamente. E tudo que a gente já... Assim, o que a gente já conversou até agora se confunde muito com algumas das perguntas que a gente colocou aqui, né? Você é protagonista, Kelton, nos últimos tempos de grandes vendas, de grandes lançamentos, de sucesso de vendas. E eu ia perguntar a que você atribui isso, mas você já falou, já desenhou um pouco aí. O maior sucesso foi agora, né? O Alto do Morro, né? Resultado. Resultado fantástico, expressivo, mas aí você já vem falando, né? É treinamento, é estudo, é dedicação, é fazer as coisas bem feitas, é a agilidade, a celeridade e a qualidade disso. Não é verdade? Eu já perguntei, eu já respondi, mas fale um pouquinho pra gente. O povo aqui fala pouco. Aqui a gente você fala atribui o pouco. sucesso desses lançamentos que você tem feito? Aos corretores. Eu tenho que entender quem é o meu cliente, tá? Em 3 anos nós participamos de vendas de 2.000 lotes. Poxa, isso aí é um número, eu sei que é um número bastante expressivo, né? Então, com tudo isso, você vai vendo onde você pode melhorar, onde você pode implementar, onde você pode realmente chegar a um resultado satisfatório. Quando eu assumi a Massaranduba em final de fevereiro para março, acredito isso. Então, algumas coisas... Esse ano? Desse ano. A Massaranduba foi esse ano. Poxa, a gente... Esse ano que eu já estava aqui em Arapiraca. Eu não sei se eu voltei de Aracaju em janeiro. Eu não sei se você tem essa sensação, mas a gente tá chegando agora em dezembro, final do ano, já estamos no final do ano. Mas tem coisa que aconteceu esse ano que eu digo, poxa, foi esse ano já aconteceu tanta coisa que antes eu terminava o ano, eu digo, meu Deus, como passou rápido. Não, mas esse ano aconteceu muita coisa. Mano, que bom, né? Mano, assim, eu não tenho o que reclamar do mercado, nem da minha vida, principalmente nesses últimos 3 anos. E eu vejo isso, assim, parece que você já tá uma vida lá, de tanto trabalho que você já realizou lá, né? O que é que acontece? Uma vez eu estava conversando com o Sidney e no mesmo dia, eu fui no mesmo período, conversando com um pessoal da UFAL. Eu disse, Kelton, você bate parabéns, tá? Você conseguiu mudar muitas coisas dentro do mercado imobiliário. Então, assim, eu fico até muitas vezes analisando, porque eu me dou bem com muita gente. Lógico que eu não agrado a todo mundo, né? Mas, assim, por exemplo, quando eu falo em financiamento bancário, poxa, em 10 anos eu acho que eu não fiz 5 vendas, né? Mas eu sei que muitas pessoas que passaram por mim fizeram essas vendas. E eu preciso estudar um pouquinho. Como falei anteriormente, eu não sei muito, mas eu estudei. Então, como é que eu vou atribuir tudo isso? Quando eu vou fazer uma venda dos nossos loteamentos, eu tenho que entender meu cliente. Então, se você hoje consegue um endividamento, é assim que se chama, de financiamento bancário, de 25% a 30% da renda, um comprometimento da renda, né? Para loteamento é totalmente diferente. A renda familiar não pode ultrapassar 10% do seu comprometimento, porque tem outras variáveis. Aqui nós só trabalhamos aqui em Arapiraca, acho que 90% das loteadoras com a tabela Price. Só que a variável dela não é a TR. A variável dela são os índices que tem no mercado, que é NCC, IPCA ou IGPM. A gente trabalha com o que der menor. Que na pandemia deu uma
deu uma levantada, né? Mas a pandemia foi muito bom também para a gente. Então, todas essas questões que você vai somando, você vai atribuir ao sucesso, você tem que ver a capacitação dos corretores. Então, a gente está lá hoje. A Massaranduba tinha um grupo do WhatsApp com 50 e poucas pessoas. Hoje passamos de 200. Isso é envolvimento da equipe. Então, a gente tem que valorizar toda uma equipe. A gente, antes, qualquer lançamento, qualquer produto que tinha, eu não tenho muito tempo na corretagem em si, são 10 anos, né? Tem muita gente com 30, 40, os dinossauros lá, Vilmar Pinto, Thales Cardoso, começaram há muito tempo, e eles sabiam, e no estudo apresentava como é que fazia antigamente. Que até hoje aqui em Arapiraca, aí eu digo assim, Arapiraca muitas vezes está bem atrasada, que era o quê? A construtora, ela vinha a oportunidade, ela enxergava uma oportunidade, então ela desenvolvia um produto, ela desenvolvia preço para esse produto e chegava para os corretores, olha, toma aí. Qual é o trabalho do Kelton? É o inverso. Olha, gente, o que é que temos aqui? É isso. O que é que eu posso desenvolver aqui? Qual o preço que dá para ser praticado? Bom, se eu começo a escutar os corretores de imóveis, eles dizem, olha, Kelton, se você praticar esse preço, nessa forma de trabalhar, nessa forma de financiamento, e o produto for dessa qualidade aqui, sucesso está garantido. Então, isso é o que a gente traz. A gente escuta os corretores. Eu tenho um exemplo muito claro disso, que acho que foi o ponto de partida do Kelton começar a desenvolver essas questões de coordenação. Eu cheguei numa casa e todo mundo já tinha anunciado essa casa. E a casa era uma casa residencial, mas que daria uma casa comercial também. E todo mundo ia olhar, poxa, que casa linda, né? Aqui, perto ali da Avenida do Futuro, uma imponência, você olhava assim, abriu os seus olhos para ver. Todo mundo indo lá, e muita gente já anunciando, uma excelente casa, num terreno de 700 metros quadrados, com 6 quartos, com o pai, começou a falar. E eu era gerente da Carlos Gomes ainda, e fui dar uma olhada lá, e fui lá com um colega nosso, e ele parou na porta da casa, no portão. Eu, do outro lado da rua, ele me pediu para ficar olhando para a casa durante 2 minutos. Ué, o que é que eu vou fazer aqui? Olhe. 2 minutos. É uma eternidade, tá? Você faz a prancha na academia, 30 segundos já é uma eternidade, mas você ficar olhando. 2 minutos. O que é que você enxerga aqui? É um empreendimento, é o quê? É uma casa. Como é que você vai vender isso aqui? Passou eu, agoniado, 30 segundos, 1 minuto. 2 minutos, ele, vamos lá. Você enxerga aqui uma clínica? Sim. Você enxerga aqui um baita no escritório jurídico? Sim. Sim. Você enxerga aqui uma casa também para aqueles caras daqui tradicionais daqui da praia? Sim. Então vamos escolher um nicho. Imagina você, eu adoro falar riscando, tá? Esse imóvel, à época, R$1 milhão. Muito dinheiro. Mas se eu pegasse 10 médicos, com R$100 mil cada um, já diminui. E fiz uma clínica para eles, particulares. Mas cheguei para o dono e disse, você divide esse pagamento aqui em 12 meses, tranquilo. Se for um grupo, uma pessoa legal, que tem a renda e tal, não, a gente vai dar 20% de sinal e o saldo em 12 meses. Pode ser? Pode. Cheguei para o grupo de médicos, expliquei a situação. Em 30 dias vendemos a casa. Então eu não vendi casa, eu vendi um negócio. Você vendeu um projeto, enxergou fora da caixa. Vendemos um negócio. Então, nós temos que falar isso. Eu vejo muita gente, galera, que vocês fazem vídeos de casas, tudo isso. Massa. Mas qual é o público que eu vou atingir? E no loteamento também não é diferente. Então, quando a gente chegou no Flor de Maria, foi o primeiro empreendimento da Massaranduba, a gente viu lá, temos que levantar isso aqui. A maioria dos corretores, parcelinha, R$320. A minha agência, Kelton, como é que a gente vai bater nisso aqui? Eu disse, esquece preço. A gente tem que esquecer preço. Características e benefícios. Todos os empreendimentos têm piscina, tem clube, tem tudo lá. Né? Um benefício pode ser legal à vista. Muita gente fala de localização. Poxa, localização para quem mora naquela região é top. Mas se o cara mora no outro lado da cidade, então aquela localização já não é 100%. Então começamos a trabalhar isso com dicas do corretor. Quem dá o meu direcionamento são os corretores. Aí explica o sucesso, porque ele está envolvido dentro do produto.
E a gente fala muito também Mas sobre não esse teria esse sucesso se não tivesse uma pessoa como você para coordenar, para organizar tudo isso, entendeu? É uma corrente, né? Tem que estar todo mundo lá. É um ponto, A empresa, para todo mundo. É um ponto que você fala muito que não fez financiamentos, mas é normal, porque praticamente hoje você só coordena a equipe, você não faz a venda em si, você direciona as vendas e essas pessoas que vão procurar o financiamento bancário normalmente. E assim, são sacadas que ajudam ao corretor que está ao seu lado consiga vender mais e bem, com qualidade. Você gosta muito dessa questão de treinamentos, né? Vi que você trouxe até um livro aqui. Tô tentando ler o nome, daqui a pouco você deve falar. Você é líder. E daí? Esse é o nome do livro. Olha, e Vamos agora? deixar para o Reflexão. fechamento essa Esse é parte, pro fechamento. né? Eu vi você falando aí que sua principal ferramenta são os corretores. Corretores. Os corretores. Mas existem algumas táticas para se fazer um bom lançamento. Você definiu o produto, definiu o preço, definiu tabela, definiu como vai ser ofertado. Você tem que fazer o lançamento. Chegou na parte principal para você tentar esgotar os lotes na estreia, como foi no Alto do Morro. A gente sabe que hoje em dia tem algumas técnicas que o pessoal fala muito, que é a panela de pressão, é o represamento, dentre outras técnicas, né? Quais técnicas você utilizou durante sua carreira e como você lida para fazer isso com os corretores? Porque quando você diz que vai ter um lançamento, os corretores já ficam afoitos para vender, para querendo ofertar para os clientes, sendo que a gente tem que usar essa estratégia. Como é que você faz isso? Lógico, os corretores são imprescindíveis e a gente tem que fazer uma análise superficial, de cima, de fora do negócio, né? Então, por exemplo... Olhar 2 minutos na frente da casa, né? Exatamente, tá? A gente lançou um empreendimento de 486 lotes em Sergipe e vendemos em 24 horas, 48 horas. Mas isso aí foi vendido em 48 horas? Não. A gente trabalhou 90, 100 dias antes, tá? Então, fez cadastro, fez tudo ali. Qual era a estimativa? Qual foi o estudo feito? Poxa, são 500 lotes. Se eu fizer o aproveitamento meu normal de 25% a 30%. Poxa, então tem que fazer mais de 1.500 cadastros para poder realmente fazer. Teve gente que ficou com raiva, que é a melhor coisa, é ficar com raiva da gente quando querendo lote e não tem lote. Eu vi um lançamento outro dia que tava o povo jogando cadeira porque tinha acabado o lote e eles estavam esperando desde cedo na Então fila. você tem que ter... A gente fez esse trabalho. O Alto do Morro, para mim foi um excelente resultado. Eu não tenho o costume de dizer assim, ó, eu vou separar essa quadra, deixar aqui, é uma reserva técnica. Não. Lá teve uma quadra, sim, de investidores que a gente já tinha vendido e isso foi vendido bem antes, eu não estava nem na empresa, já tinha sido apalavrado. Mas como é que eu podia fazer dentro do Alto do Morro? No Alto do Morro eu não poderia startar nada num prazo longo, 60, 90, 120 dias, porque eu tinha um empreendimento que é o Flor de Maria em andamento, eu ia tirar o foco de lá. E a gente já vinha vendendo bem. E vinha próximo de um reajuste. Então eu tive que fazer o quê? Antecipar. Que foi um empreendimento que você também deu uma reviravolta quando assumiu a Massaranduba. Graças a Deus, exatamente. A gente viu um empreendimento que vinha a média de 4, 5 lotes por mês, vendendo, que é o que estava mais ou menos a média do mercado. Chegamos aí a ter uma média de 30 lotes. Nos últimos 90 dias, uma média de 30 lotes mês vendidos lá, antes do aumento. E agora aí o que é que acontece? É justamente esse estudo. Então a gente parou, a gente sabia que ia dar uma travada, por alguns motivos, o Flor de Maria, que teria o lançamento do Alto Morro. A gente previu, que não aconteceu ainda, mas logo deve estar acontecendo, o lançamento de outros empreendimentos, que seria no caso dos concorrentes que estão chegando aí. Então eu teria que antecipar, né? E teria que fazer uma forma que a galera, nos bastidores, começasse a se animar. Então foi que eu chamei todo mundo, bate-papo, quer saber, venha para cá. Nada no WhatsApp, porque se eu mandasse no WhatsApp, o mercado ia saber tudo. Só conversando. E um dia antes do lançamento, vendemos 20%, mais de 20% do empreendimento. Sem o cara saber preço. Imagina você comprar um lote, dar um sinal, sem saber preço. Sem saber direito das condições. Por isso que o Eduardo você disse que você é o maior marqueteiro, tá vendo? Rapaz, o cara, quando ele apareceu com o carro adesivado
Arapiraca é massa, não sei o que é massa. Ser corretor é massa. Ser corretor é massa. Eu, Eduardo, disse a mim, disse, ô Natália, esse marqueteiro. Kelton é marqueteiro, é desenrolado, é virado, viu, eu digo. Mas sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Quando eu cheguei aqui no final de janeiro, eu comecei a fazer uma linha de coffee break com algumas pessoas. Então, saí chamando por segmento, por afinidade. Então, eu tenho um rap, e essa história eu conto daqui a pouco para vocês, das quintas-feiras. E foi onde tudo minha vida começou, numa quinta-feira, uma reviravolta profissional. Então, quando eu cheguei aqui de volta, eu passei um ano praticamente em Caruaru e um ano em Barra dos Coqueiros, Sergipe. Quando eu voltei, estava preparando um ambiente e fazendo as... Só um parênteses aí, essa Arapiraca, hein? É boa. Todo mundo quer ficar por aqui. Mas é verdade. Então, eu comecei a fazer alguns raps e vendo como é que eu ia me posicionar dentro do mercado. Lógico que eu tinha ficado fora do mercado durante 3 anos e comecei a ver. E puxando para um lado, puxando para o outro, fui conhecer melhor os empreendimentos da Massaranduba. E saí conversando, buscando dados, fui para todos os empreendimentos, lógico. E numa conversa que eu estava com o Marquinhos, que conheço há bastante tempo, mas nunca tinha vendido produtos da Massaranduba, nunca tive uma boa afinidade. E a gente conversando, ele fez, olha, eu tenho isso, falta um comercial. Como é que a gente faz para trabalhar junto? Fechou. Aí eu perguntei, eu disse, eu não esperava. Deu match. Por que eu? Que é uma das grandes táticas, é você devolver a pergunta, né? Quer saber a resposta, devolve a pergunta. Ele disse, Kelton, você veste a camisa. Por onde você passou, Kelton da Carlos Gomes, foi Kelton da Carlos Gomes até o fim. Sob medida, como é que está aí? Tudo sob medida. Continua sob medida. Né? O meu contrato é a sob medida que presta serviço à Massaranduba. Cooperativa, a mesma coisa. Então, hoje, Kelton é massa, é da Massaranduba. Então, o que ele disse, não é o marqueteiro tanto. Ele disse, você veste a camisa. E para me vestir a camisa, eu tenho que andar com o carro da empresa, eu tenho que andar com tudo certinho, mostrando, aí na porta está o carro da empresa. E aí entra uma dúvida minha. Você está à frente da Massaranduba, liderando esses projetos e fazendo acontecer, e ao mesmo tempo você tem tantas outras atividades, né? Você tem a sob medida, faz parte da base construtora, da cooperativa, né? Tem a festa dos corretores, tem não sei quantos projetos aí, o seu currículo aí. Pense numa festa Menino, boa. eu digo porque é puxado conciliar tanta coisa, né? Vocês assistiram o documentário do Eike Batista? Ainda não. Não? Eu vi Assistiram? muita gente Não. falando. Fiquei foi com medo. Porque quando uma empresa dele foi mal, todas as outras caíram, né? E a minha atividade é justamente essa, uma empresa liga a outra. Eu vi, inclusive, uma das perguntas que a gente até passou aqui, tratando a sob medida como imobiliária. Você tem uma imobiliária, tá? Pouca gente sabe, no mercado, aqui, as construtoras, a maioria, grande parte sabe, os corretores que pouco sabem que a gente não tem imobiliária, não tem corretores. A sob medida ela não foi criada para ter corretores de imóveis. Eu sei. Tá? Eu contei essa história. Então, ela foi criada para uma empresa de gestão, de desenvolvimento, de perícias. Então, a gente juntou pessoas do mercado e fundamos essa empresa. Inclusive, você é sócio lá do meu amigo Franklin. Franklin que Lúcio. tem o meu respeito, meu carinho. Beijo, Tem que vir Franklin. aqui um dia. Eram 5 Ele é um dos próximos a vir. Então, Uma pessoa eram 5 maravilhosa. pessoas. Tá? Eu, Franco, João Maurício, Igor e Victor Lira. E isso aqui começou num evento que a gente fez no shopping, no Natal Imobiliário. Então, quando eu chamei Franklin e João Maurício, me chamam de louco, eu digo isso na frente deles, todos eles. Eu precisava de pessoas que abrissem porta no mercado para mim. Pessoas que gostassem de ganhar dinheiro, mas não ia botar a cara a tapa lá na frente. Né? Pessoas que têm nome no mercado. Chamei os dois. Meu filho é natural. E Vitor, meu amigo, crescemos juntos e era um cara de área. Disse, poxa, para mim poder fazer uma coordenação e desenvolver projetos, eu preciso de áreas. Seja áreas grandes para loteamentos, como as áreas pequenas. Tanto que a gente já fez empreendimentos verticais aqui em Arapiraca, como coordenou loteamentos. E nisso surgiu a sob medida, mas ela já surgiu com a cooperativa. Então, foram 2 empresas que nasceram juntas. As 2 têm crédito jurídico. A cooperativa foi mais difícil, porque foi a primeira do Nordeste. O próprio COFES não sabia como calcular a anuidade da cooperativa, porque quando você faz um crédito jurídico,
Não sei se vocês sabem, o valor da sua anuidade depende do seu capital, né? Então, quanto aquele capital social que você bota na empresa. E como é uma cooperativa, ela não tem capital social. Como é que ela vai calcular o crédito jurídico? Então, foi para o COFES, lembrou tudo isso. Mas qual era a base da cooperativa? A cooperativa seria o braço direito da sua medida, que não tem corretores, e estaria aberto para todos os corretores. Tanto que foi a primeira empresa que conseguiu a trabalhar aqui em Arapiraca com comissionamento de 6%. Então, que era muito bom para quê? Para o corretor chegar e dizer, olha, eu sou o Kelton Lucas da cooperativa, da Coopcia. Então, você teria sempre uma empresa por trás, você teria um sobrenome. Então, foi fundada a cooperativa. Teve alguns erros, teve questão política dentro do conselho, que em menos de 30 dias nós éramos a maior do estado, nós já tínhamos mais de 100 cooperados, mais de 60 cooperados querem entrar nela, então já seria a maior imobiliária. Porém, algumas dúvidas do estatuto, tudo, estavam muito pesadas ainda, muitas coisas abertas, a gente teve que dar um stand-by, porque a política entrou dentro da cooperativa. E aos poucos agora, depois de 4 anos, ela vem retornando. O CRES continua ativo, o CRES jurídico, o João Maurício está à frente dela, que é justamente para quando chegar empreendimentos, quando chegar algumas coisas. Por exemplo, a Massaranduba ela não vende, não paga você sem nota fiscal. E a nota fiscal tem que ser de pessoa jurídica. E o corretor precisa entender isso. E o corretor precisa ser empresa também. Então, tudo isso, a cooperativa, ela que vai abrir todas essas portas para muitos corretores de Arapiraca. E muita gente não entende porque o corretor tem que ser pessoa jurídica também. Essa questão de imposto é muito pesada. A tributação né? é complicada. Um contador, porque se você tem que pagar imposto como pessoa física, você paga 27,5%. É imposto altíssimo. Você deixa mais de 1/4 da comissão como imposto. E pessoa jurídica tem umas vantagens, ou seja, procura um contador para se atualizar sobre isso. O Kelton, você falou sobre a submedida que não tinha corretores, e aí, para a gente que já conhece, entende, e até tem a questão da gestão, mas como é que ela funciona? Como é que a pessoa vai se perguntar, poxa, como é que uma imobiliária funciona sem corretores? Vamos lá, ela até no nome dela não é soluções imobiliárias, tá? Não é só medida imobiliária. Então, até a parte do meu filho, do Igor, o nome de fantasia é o mesmo, tudo certinho, mas são CNPJs diferentes. Então, ela hoje já é a maior administradora de aluguéis do interior do estado de Alagoas. Ela só pede para os da capital. E entre a gente lá, por exemplo, perícias judiciais. Franklin e João Maurício, acho que são um dos poucos cadastrados, né, cadastrados aqui em Arapiraca. Então, muitas coisas a gente faz de lá. E ela sobrevive justamente isso. Para mim, para prestar serviço a Massaranduba, viu, Sidney? Eu tinha que ser empresa. Não, Eduardo. Quando aquele veículo. Então, eu fui... Ela vive disso. Então, eu tive que... ela presta serviço para Massaranduba. Ela é a pessoa jurídica que presta serviço. E a gestão de aluguéis já é outra submedida? É outro CNPJ, Até porque a questão foi questão de tributação, essas coisas todas. Você também é sócio desse? Não. Essa ficou só o Só o seu menino. Tá? Sim, aí voltando à questão do EIC, então aí tem a cooperativa, que é base para a submedida, é uma empresa, né? A submedida presta serviço e surgiu agora a base construtora, que é junto com o Franklin, para construir casas, a princípio, dentro dos empreendimentos da Massaranduba. Então, essa que vai a base que está hoje fechando o ciclo das nossas empresas dentro desse segmento do mercado imobiliário. Realmente acaba tudo se interligando, né? Meu medo, vai assistir o EIC para você. eu já estava vendo para assistir. Eu vi que o pessoal comentando que era muito bom. Muito bom. O documentário. É sempre bom buscar conhecimento. É. O pessoal assiste Netflix às vezes só para... E um grande estudo são biografias, viu? Assim, de grandes nomes, né? De sucesso. É um grande dever de casa. É um ótimo dever de casa. Com certeza. E a gente tem falado, você falou sobre valorização dos corretores e tudo, e a gente sabe que você é organizador das festas dos corretores, já tem 5 anos organizando. Como você analisa essa valorização dos corretores pelo mercado imobiliário, pelas construtoras?
Como é que a gente pode melhorar essa valorização? Porque eu analiso assim, eu vi muitas vezes corretores abrindo mão de comissão para receber qualquer valor só para fechar a venda. A gente sabe que ele tem que primeiro se valorizar para depois o mercado começar a valorizar ele. Aí você vem com esse processo de valorização com a Massaranduba. A gente viu uma campanha muito boa agora também da Nix aqui no Porto Vitória das Casas, que está dando uma valorização, está dando incentivo, está dando cursos. Mas como você analisa para melhorar essa valorização, para melhorar o mercado para esses corretores, principalmente os que estão iniciando? Vamos lá. Acho que praticamente todos os grupos de vendas de corretores de Arapiraca, eu estou neles, e estou em alguns de Maceió, né, que pega pouca coisa do estado. Tem o grupo de Pernambuco, tem o grupo de Sergipe. E haja coisa. Porque esse WhatsApp meu... Mas o meu vídeo no silencioso. Mas o eu meu respondo também. A todo mundo. Tá? O meu também. Então, assim, a gente tem que entender o papel de cada um nesse mercado. Muita gente, o próprio Cresce, ele é confundido como se fosse um sindicato, né? Nós, corretores, também não valorizamos o nosso sindicato. Então, tudo isso, a gente tem que entender o papel primeiro de cada um. Quando se toca no assunto de dizer assim, olha, como é que um corretor de imóveis se presta a trocar, deixar de receber sua comissão para receber tanto? Gente, vamos pensar com calma. Se está faltando dinheiro para a tua feira e tu vê a feira aqui, tu deixa de receber? Não, jamais. Poxa. Então, assim, eu vou de um imóvel que vale lá, a minha comissão é R$10.000, está no entrave de fechamento. E o cara diz, olha, eu vou tirar daqui e só vou te pagar, em vez de 10 mil, vou te pagar R$1.000 agora. Só dá para isso. E está faltando feira na tua casa, o que é que você faz? Complicado. A gente tem que entender. Tá? Eu já fiz uns estudos, um levantamento aqui, que nós chegamos a uma época, pouco tempo depois que eu estava aqui, a Caixa Econômica passou, acho que foi mais de 60 dias fechada. Então, acho que foi 2012 para 2013. 2012. Não foi? Muitos corretores se deram mal. Se você vê também a situação dos nossos corretores, quando foi decretado o lockdown, e muita gente com medo aqui sem fazer o que fazer, eu peguei discussões dentro da minha família, quando eu comecei a sair para trabalhar. Foi muito fácil a minha irmã chegar para mim num bate-papo. Foi muito bom a pandemia para juntar pessoas, né? Então, eu tenho um irmão do Rio de Janeiro, irmão em Maceió, tudo, a gente fez muita chamada de vídeo. Para juntar e para apartar. Então, fez muita chamada de vídeo. Mas a minha irmã, ela é aposentada do município e do estado. Eu tive muito essas discussões com a minha família também, acredita? Então ela disse, não, você fica em casa, você vai fazer minhas coisas, vai pagar minhas contas? É, o seu dinheiro, filha, cai todo mês. Então foi aquelas coisas ali. Então quando você vê, eu fiz, voltando para esse estudo, mais de 70% dos corretores de imóveis de Arapiraca, ele não tem média salarial de 2 salários mínimos. Então vive muito mais de lançamento. Quando você faz um lançamento dele, se você chamar abertamente, com tempo hábil para isso, pode ter certeza que dá 200 pessoas que estão ali para pegar alguma oportunidade para fazer a sua feira. E isso não é vergonha. Também, muitas vezes, eles também não teve tanta orientação. Caíram no mundo, como teve construtores que caíram no mundo da construção civil por oportunidade. Quantas casas tivemos problemas de construções mal feitas em Arapiraca? Quanto tempo também tivemos problemas com inadimplência? E também, por que não vamos ajudar os corretores, já que se nós temos condições de ajudá-los, vamos ajudá-los. Então, eu vejo essa situação, que é uma situação a longo prazo, médio e longo prazo. A gente não consegue resolver isso de uma maneira, de uma hora para outra. Algumas coisas podemos fazer sim, porque se nós juntarmos aqui, tá? Eu fiz já vários papos chamando esse rap de quinta, que eu faço todas as quintas-feiras, para chamar para a gente discutir coisas da nossa atividade, da nossa sociedade. Eu fiz um projeto chamado Corretor Cidadão, que barrou na política. Por quê? Era um processo, você hoje está lá no Porto Vitória. É um produto que, apesar de ter muitos anos, já de lançado, acho que tem uns 3, 4 anos, ele não maturou ainda. Mas daqui, do jeito que está nessa campanha, daqui a 5, 6 anos, ali vai ter um mundo de casas, concordam? Eu acho que menos. Mas vamos lá, mas tem muita casa para ser feita ali, né? Tem. Então,
Hoje você tem maturado, vamos lá, no bairro Bom Sucesso. Eu apresentei o projeto na prefeitura e algumas lideranças, o projeto Corretor Cidadão, que nada mais era que, isso estava junto com a cooperativa, você tinha uma praça e eu queria reformar aquela praça. A prefeitura ia só liberar. O arquiteto nós conseguimos. Mão de obra local daquela região. Material, os construtores iam dar. Fui barrado. Primeiro, a Associação dos Moradores. Vou falar com o meu deputado. Segundo, a prefeitura. Não, o projeto tem que vir através da gente. Fizeram, na época, um projeto que, meu Deus do céu, eu queria botar no campinho lá, não ia botar grama, porque para botar grama tem alguém que cuidar. Nós vamos fazer um campinho de areia. Não, tem que ser grama. As plantas que têm que ser aguadas 3 vezes por dia. Quem vai tomar conta disso? Então, são projetos que a gente vai envolvendo as pessoas, que envolve educadamente nossos corretores. Então, você tem que fazer um trabalho aos poucos. Estou numa campanha aí de lançamento do Clube de Benefícios. Não consegui botar em prática ainda. Não conseguimos. Mas por quê? Porque pouquíssimas pessoas chegam para ajudar. Poxa, fui para uma sagueirinha, 100% de adesão. Maxwell, Deus que me briga comigo. Fabinho da Comedoria, 100%. Unidentes, uma clínica odontológica, quis. E vários outros. Fui para o Lab Mais, quis. Fui para aquela, acho que é CFC, a Costa de Academia, quis. Então, um bate-papo, foram 12 empresas que... Coloca o Prainha também, poxa. Lógico, mas é o que? Justamente, vamos colocar juntos. Então, a gente consegue tantos benefícios para nós corretores, de tanto de descontos, de tudo, que se a gente vai juntando essa galera, junto com o treinamento, junto com as construtoras, a Nix vai lançar um produto aqui, X corretores já sabem na ponta da língua o que é. Sucesso. Tudo vai se refletir no sucesso. Massaranduba vai lançar, juntou aquilo ali, sucesso. Por quê? Porque o ano de parte dos corretores já estão entendendo como é a filosofia da empresa, já conheceram do produto, já discutiram, mas estão lá. Aí a gente começa a mudar o perfil do nosso corretor. Ou seja, o sucesso das construtoras está na valorização dos corretores. Exatamente. E a valorização das construtoras está no o corretor, tanto ele levanta como diminui, como derruba. Em Maceió você viu quantas construtoras foram botar sua house, quebraram a construtora. Por quê? Porque não adianta, quem tem que vender é corretor. E tem que ser uma via de mão dupla, né? Sempre. A gente tem que também, como corretor, valorizar quem nos valoriza. Exato. Nós temos força. Isso. Nós temos um conselho aí que poderia ser muito mais atuante dentro de Arapiraca. Porque se em Maceió nós temos briga com dentro do cartório, nós temos cadeira dentro da prefeitura, um clichêzinho para você ser atendido, por que nós temos aqui? Porque nós não nos envolvemos. Você sair hoje para perguntar quem são os representantes de Arapiraca dentro do conselho e o que é que eles estão fazendo? Quem me responde? Estão 2 corretores aqui. Quem é representante, conselheiro, eu acho que tem o André. E a Michelle é delegada. Quem mais? O Franklin também. Reginaldo. E Reginaldo. Pronto, nós conseguimos botar 4 dentro lá. Conseguiremos muito mais, que a Arapiraca representa muito mais para o mercado imobiliário de Alagoas. Tá? Mas o que é que está sendo feito? Por que não nós queremos cobrar dos nossos representantes políticos, vereadores, prefeitos daqui? Por que não cobramos do nosso conselho? Você é advogada. Quanto a OAB é forte? Muito. Não é? E por que nós não podemos ser? Porque nós estamos aqui num momento de crescimento, falando de valorização nossa, não podemos se juntar e ir em busca disso aí. Vai ter eleição. Quando é que vamos começar a discutir eleição? Só na época do pleito? Que geralmente é feito, né? Que os grupos até eu quero sair dos grupos dos corretores, porque fica briga sem ser por proposta. E sem sentido. Explica sem sentido, né? Eu acredito muito no papel social da gente como profissional, como cidadão, como tudo. E a gente aqui no Papo, eu acredito que a gente cumpre bem esse papel, né? A gente sempre está envolvido em questões com a prefeitura e a gente cobra. E olha que eles são nossos apoiadores, nossos patrocinadores, mas a gente está ali brigando e puxando eles para desenvolver as coisas para o mercado. Legal, mas imagina você, se for uma briga da OAB, ela ir para um órgão e ela vai com uma força, com uma costa quente,
É justamente isso que eu falo. A gente pode ter a nossa costa quente. Se a gente vai falando em nome do Conselho, Sim. como eu já fui para a reunião do Ministério Público, já fui em várias reuniões em Sergipe, eu fiquei admirado do encontro com os empresários. O CRES estava lá. Kelton para parte do conselho. Eu já fiz parte 2 vezes da diretoria, me ausentei, porque assim, são tantas coisas lá, mas o que eu vejo que tem que ser feito é justamente nós, de Arapiraca, sabermos quem vamos votar lá. Não sendo impostos de lá para cá. Abrir esse momento de discussão, porque ia estar um pouquinho longe da eleição. Poxa, vamos ver quem é que vai ser nosso delegado, nessa delegada, qual o papel que ela vai fazer, o que é que ela se propõe a fazer. Porque não é fácil você trabalhar de graça. Não é? De graça, entre aspas, lógico, você tem um prestígio, você vai ter as informações, está tudo lá. Mas você tem que prestar um serviço à categoria, que é aquele que você tem que escutar. Porque quando você se propõe a participar daquilo, você sabe o que você vai ter que entregar, você sabe que você vai ter que demanda o seu trabalho, o seu esforço. E né? tem aí fora isso, tem as comissões de ética, comissão que é Cefisp, quem vai entrar, novos processos, você tem a de convênios, tem tudo isso, porque nós temos vários convênios dentro do CRES. E está lá no site. Mas ninguém usa. Ninguém divulga. Verdade. Kelton, a gente acabou se estendendo. Tem Boa. até vários assuntos aqui ainda que a gente nem tratou, né? E tratou de outros, acabou entrando em outras searas. Mas o tempo está ficando extenso, a gente gostaria de... A gente marca a segunda, né? Vamos marcar... É bom que a gente tem pauta ainda para outro episódio. Porque ainda a gente não falou de verticalização. Você é o cara que fez o primeiro workshop em Arapiraca de verticalização. A gente tem até algumas dúvidas em relação a isso. Talvez seja importante a gente deixar... É um tema bom para a gente fazer o próximo encontro. Vamos falar sobre verticalização da cidade de Arapiraca. Mas, aproveitando a sua bagagem, você é um cara que já foi para outros estados, uma pessoa que é conhecida no mercado. Tanto é que não foi à toa que o Marquinhos lhe convidou. Acredito que não é só a questão de vestir camisa, isso é importantíssimo. A pessoa que, quando a gente, eu diria assim, né? Você não veste a camisa, você sua. Só vestir... Gostei dessa. Gostei também. Nunca tinha ouvido, não. Vestir, sentar e ficar sentado não dá resultado, não, né? Eu gosto muito dessa pegada, entendeu? Não só vestir, mas de suar a camisa para que as coisas deem certo. O que você teria a falar para os corretores que ainda estão capengando, ainda não conseguiram alinhar no mercado? Como é que eles podem melhorar em relação a isso? Não deram aquela virada de chave, Não deram aquela virada de chave. Esse pessoal, você está em constante treinamento? Você está aberto a um bate-papo? Como é que funciona isso aí? Veja só, aberto? Sempre. Kelton vai estar sempre, né? Lógico que a gente vai puxando a sardinha sempre pro nosso lado, né? Então, assim, mas assim, o que é que eu vejo de pessoas? Quem vence? Quem tem sangue nos olhos. Se você está aqui para trabalhar, para desenvolver alguma coisa, você tem que entender. E tem algumas sacadas, por exemplo, eu estava conversando com 2 colegas nossos, um deles é o André Felipe. O André Felipe é um alto, estuda demais. Eu disse para mim que você vai endoidar. Você vai estudar tanto, você vai esquecer de ganhar dinheiro, viu? Aí... Pra mim é uma verdade, tá? Quem trabalha muito esquece de ganhar dinheiro. Então, é verdade. Desculpa. Então vamos lá. Mas a gente tem que entender, as pessoas precisam primeiro se conhecer. Se não se conhecer, ela não vai muito longe, não. Então, assim, eu posso fazer isso pelos corretores de treinamentos, mas eles precisam querer. Uma vez eu estava numa conversa com amigos, numa festa de família. Aí um primo chegou e disse, por que tu não dá uma força a fulano? Ele quer? Fulano tem que querer. Tá? Eu botei a Natália me pediu uma apresentação e eu botei 3 tópicos para deixar bem na dúvida. Ela terminou nem perguntando. Cemitério, a venda improvável. É muita coisa, meu filho, do seu currículo. Mas eu tava pensando... seu histórico. Mas é base de treinamento. Cemitério, Nestlé e visitas. Né? O que é que eu estava dizendo ali? O que foi o cemitério? Enxergar oportunidades. Então, eu estava realmente no Parque das Flores, em Maceió, trabalhava para dar pau. E passei, e foi uma noite muito triste para mim, pedi uma pessoa da família, mas passei a noite lá com fome. E tendo a lanchonete lá.
Mas era cafezinho e chá. E eu trabalhava na Dapal. 6 horas da manhã, quando abri o CD da gente, né, central de distribuição, liguei para o meu supervisor e disse, vou buscar uma caixa de Cup Noodles. Peguei uma caixinha surtida e voltei para o cemitério e disse, bota aí. Agora eu quero logo um. Abri com a água que faz o chá, comi. Isso aí bateu o mundo praticamente. Foi bater no Japão, que era nesse hoje. O vendedor que conseguiu vender dentro do cemitério. O vendedor de macarrão vende em cemitério. Olha que negócio. A gente conseguiu. Então foi enxergado ali uma oportunidade. O corretor tem que entender, qualquer profissional de venda, ele tem que entender uma oportunidade. Eu faço 1000 coisas, tentando juntar. Juntei 2 correspondentes, uma equipe de imobiliárias. Estou deixando bem solto para ver se surge alguma coisa. Não, até agora nada. O dia que eu soltar, eu disse, oxi, entrou. Porque a gente começou a surgir. Questão da Nestlé. Eu tinha um objetivo. Eu tinha uma meta para cumprir dentro da empresa. De chocolates. Totalmente concorrente da Nestlé. E eu fui para um supermercado. Eu fui ver uma campanha. Naquela época a campanha era... Você dava DVD, dava bicicleta, compro tanto, concorre a né? Essas coisas. DVD. Não sou não do tempo DVD, o que é isso? Para quem é muito novo. Conheço é o não. Netflix de antigamente. Não conheço não, DVD, o que é isso? É o Netflix de antigamente. Videocassete, né? Então, assim, eu tive que procurar alguma coisa diferente para dar no mercado. Aí tinha um bot importado, que só vendia nas lojas americanas. E nas lojas americanas de Alagoas e Pernambuco só tinham 6 bots. A gente foi lá e comprou. E a minha meta era botar 5 caixas de chocolates. Caixas master, né? Em cada empreendimento. Eu disse, só vou sossegar se eu botar na Carnes e Verdes em Maceió. Que é o dono do pessoal do representante da Nestlé. Eles vão ficar muito putos comigo. Grupo RT. RT, Rafael Tenório. Então eu consegui estudar, ver uma forma, colocar na cabeça dos gerentes que ali era uma empresa separada. E ele ia ficar de fora. E só eram 6 no mercado. Colocamos. Então ali eu estudei concorrência, ali eu estudei tudo. E a terceira, a questão das visitas. Eu não sei nem qual foi o tópicozinho que eu dei lá. Mas eu passei, muitas vezes a gente está lá e a gente fala, você tem que fazer visita, você tem que fazer isso, né? Tem que se vender no mercado, né? Mas eu digo, saia para vender. Eu passei uma situação com um supervisor meu, disse, meu amigo, eu visitei todo mundo, não vendi nada. Eu disse, visitar, Kelton, você faz visita em hospitais. Você vai fazer visita a seus pais lá em Maceió. Você vai fazer visita a um orfanato. Meu amigo, saia para vender. Agora, o que é vender? A gente vai para... eu digo muito aos novatos, os novatos chegam aqui, apresentou um tipo de produto, ele chega numa lista de transmissão e mete para todo mundo. Ele está vendendo o produto, ele não se vendeu. Poxa, cara, faz um texto. Se apresenta, diga que você é novato, que está iniciando no mercado imobiliário e está se colocando à disposição. Se você estiver numa imobiliária, chame para a sua imobiliária para tomar um café. Se você já tem um escritório, faça isso. Ou então se junte com alguém. Primeiro se venda, desperte no outro o desejo de lhe comprar. E vai estudar a necessidade dele. Sabe uma coisa engraçada que eu vejo? O corretor de imóveis, ele sai para apresentar o imóvel para o cliente. A gente entende que previamente ele fez uma análise do cliente, aí ele chega lá, termina a visita, ele aperta a mão do cliente e faz, tá visto. Gostou? Gostou? Gostei não. Então, tá visto. Você foi lá mostrar o imóvel, você foi vender. Você tem que, depois da visita, tentar levar uma proposta assinada já. Ou então você não foi vender o imóvel, você foi só mostrar. Saia para vender. Você tem que entender. Você falando da Nestlé, eu lembrei de um vídeo da Coca-Cola, na realidade da Pepsi. Ela estava circulando no WhatsApp, o motorista do caminhão do Papai Noel, aí ela botou lá Coca-Cola bem grande, desceu do caminhão e bebeu uma Pepsi. Já pensou? Aqui a gente tem um problema com isso, que aqui no Brasil não pode circular propaganda assim com a concorrente. Mas nos Estados Unidos a propaganda é muito boa. É pesada. Sabia pesada. Não como é? Não pode não? Aqui não pode não. Você fazer propaganda assim nesse sentido. Agora menosprezando nos Estados Unidos eu já vi uma propaganda também que era uma máquina de refrigerante. A criança tira uma Coca-Cola. Da Pepsi também. A criança tira uma Coca-Cola e bota no chão.
tira outra Coca-Cola, bota no chão. Sobe em cima das 2 Coca-Colas pra pegar uma Pepsi, porque era no botão mais alto. Aqui não pode fazer isso. Que massa. E é isso. Foi maravilhoso. A gente tem bastante coisa para conversar. Teria, né? Muita pauta ainda. E aí já fica o convite para o segundo episódio. Vamos marcar. Tem muita coisa para tirar desse rapaz aí. Já botou massa no meio do... Não, e ele puxou um gancho aí, falou das coisas. Menino, o cara é... Mas à frente. Mas para finalizar, deixa ele falar do livro. Sim. Fala do livro. Eu tô curiosa. Tá. Só falando sobre verticalização, também vai vir coisas boas. Amanhã eu tenho uma reunião com a Prospecta, lá em Maceió, que é uma das empresas, que é uma empresa alagoana, que pouca gente sabe. E vai lá no meu escritório tomar um cafezinho. Né? Sim. Mas ela tem escritório em São Paulo e é uma das maiores empresas de pesquisas do mercado imobiliário. E a gente encomendou uma pesquisa sobre verticalização a Arapiraca. Eu já estou com o estudo pronto, amanhã a gente vai debater algumas coisas lá, e em breve vem... Marquinho, Massaranduba aí também? Na realidade, a pesquisa é geral, para o mercado. O mercado. Tá? Essa pesquisa foi até antes, eu encomendei antes de entrar na Massaranduba, mas lógico, a prioridade vai ser Massaranduba. Né? Mas Massa já tem pretensão já? Ou ainda... Com certeza. Rapaz, o Marquinhos é um cara, eu me surpreendo com ele e com todo o grupo. Ele é um cara muito aberto. Ele é um cara que realmente é um visionário, ele transformou a Massaranduba, né? E é um cara que já tem um legado para deixar dentro de Arapiraca. Então, se Arapiraca tendenciar para a verticalização, com certeza o grupo vai estar já está tendenciada. Tendencializada. Vou guardar o segredo de negócio, mas eu já enxerguei aqui algo. Para puxar o gancho aí, Marquinhos gravou um episódio com a gente que foi sucesso de visualizações. Então, quem não viu ainda... É o episódio, tu lembra, Eduardo? Não lembro qual é o episódio, mas tem a foto dele na frente. Tem a foto dele, assistam, porque é muito bom. A gente aqui, ele se emocionou, a gente se emocionou e foi maravilhoso. Ô Kelton, quando você tiver, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar já agendado. Quando você já tiver esses números, que tiver... Você dá um alô. Você dá um alô. Uma ideia. Aí a gente grava outro episódio só pra gente fechar algumas coisas que ficaram pendentes. Isso. Então, justamente o próximo episódio vai estar a base desse livro. Esse livro aqui é o seguinte, gente. Eu já tinha vontade de pôr em prática algumas ações e não tinha tido a oportunidade. E as minhas coisas são muito... Pronto, o nome da sua medida veio do nada. Me acordei 3 horas da manhã. Tá. Minha esposa perguntou o que foi. Eu disse, nada, tá tudo sob medida. A inspiração do sono. Inspiração das 3 da manhã, ainda mais. Você sabe como é que é essa história, que o pessoal fala muito. O que ser corretor é massa também surgiu de um evento lá no Massagueirinha. Então, tudo isso. E a questão do livro, eu comprei esse livro no último, num simpósio, acho que foi. Primeiro Fórum Imobiliário. Primeiro Fórum Imobiliário. A gente entrou como apoiador também. Pronto. Comprei esse livro lá do esqueci, Aquino, né? Kleber Aquino, né? O nome dele? Nossa, não vi não. Isso é a venda de livro lá. Kleber Aquino. Tinha 2 livros, comprei 2. Eu acho que na hora você tinha saído na palestra dele. Mas estava lá, inclusive, para você tirar foto, aquele negócio com os livros. Mas o que é que acontece? Eu já tentei fazer isso uma vez com o livro de Maquiavel. Mas terminou Príncipe Maquiavel. Mas terminou, um dos colegas que estava no meio foi embora para... Ele está em Feira de Santana, o outro não perdeu o contato, terminou não dando certo, mas acredito que como somos todos aqui de Arapiraca, vai dar certo. A ideia é a seguinte, esse aqui é um livro, você é líder, e daí? Eu acho que aqui todos são líderes. Eu queria que esse livro rodasse. Eu não li ainda. Tá? Tem uma dedicatória que ele colocou aqui, mas eu não li. Então eu queria uma pessoa, por exemplo, o Eduardo, o Sidney ou a Natália, vai ler esse livro. Assim que ela terminar, ela passa para um da gente. Quando nós 4 tivermos lido, a gente discute sobre ele. A gente grava outro podcast. Aí pronto. Aí no próximo, alguém escolhe um livro. Um livro pequeno que dê para você no instante ler, né? Uma coisa pequena. Você vai estimular. É muito importante porque você absorve muito mais o conhecimento. Exatamente. E a gente pode fazer o clube do livro do corretor ou do mercado imobiliário. Perfeitamente. Estou dentro. Leituras aí. Já está aqui. É um presente. Eu sou um presente nosso para todos nós. É um presente para todos nós. É porque minha bolsa está lá fora, mas eu sempre ando com o livro. Quem vai ser o primeiro? Eu estou lendo um. Quer ser a primeira? Pode ser. Top. Seja a primeira nesse que... Tem muitos livros também para indicar. Agora, depois que eu ler, você já sabe a minha pressão, né? Para vocês concluírem. Pressão. Vai ter que ler. Se ela ler em uma semana, todo mundo tem que ler em uma semana. Pronto. Tá apoiado esse projeto. Maravilha. Eu apoio bastante. E é isso, Kelton. Quero agradecer demais
pela sua presença aqui. Eu sou suspeita a falar, mas eu amei o nosso episódio, foi maravilhoso. Também. Obrigada por Kelton é muito boa, né? obrigada por disponibilizar esse tempo, sair das suas 1000 atividades para estar com a gente aqui, enriquecendo, engrandecendo o nosso projeto, o nosso programa. Muito obrigada de coração. E a porta já está aberta para o próximo, né? Já temos aí o comprometimento do livro, do projeto da verticalização, então não vai demorar muito, não. E é isso, gente. Eu queria agradecer. Eu sou Natália Borges, consultora imobiliária, advogada, especialista em direito imobiliário, host desse programa. Me segue nas redes sociais, muita coisa boa e bacana no meu perfil. @Natália Borges com 2 S lá no Instagram. Quero passar a palavra para os meus sócios queridos e amados, para a gente fazer o fechamento aqui com os nossos patrocinadores. Não, a gente apanha, não? Viu? Só bronca. Pressão. Mas eu sou assim, quem eu gosto muito, eu puxo muito também, eu exijo né? muito. Kelton, é uma satisfação tê-lo aqui. Assim, é muito bom ouvir você falando. São muitas histórias boas, né? E sempre com uma energia pra cima, né? Como você sempre diz, bom dia com alegria, né? Isso. Ou se não sempre, né? Tá disponível sempre. Isso aí contagia, isso é bom, ter pessoas ao nosso lado que tenham essa conduta. Você já é uma pessoa muito conhecida no mercado. Parabéns pelos seus empreendimentos, parabéns pelo sucesso, pelo apoio aos corretores. E, pessoal, estamos chegando ao final. Vou passar a palavra para o meu amigo Eduardo. Fala, galera. Sou Eduardo Albuquerque, consultor imobiliário, gerente da Remax Capital Properties. Não sei nem como é que fala, que é em inglês lá. Senhor. Eu não sou bilíngue, mas da Remax Maceió. Sou consultor imobiliário. Precisando de alguma coisa, vai lá no meu Instagram, Eduardo Albuquerque Imóveis. Também tenho no YouTube, tenho no TikTok. Estou sempre tentando aperfeiçoar e trazer conteúdo para vocês. Estou focando bastante nas redes sociais agora para trazer conteúdo para vocês. Queria agradecer a presença do Kelton. Eu gostei muito desse programa. Eu sabia que ia ser muito bom quando disseram Kelton Lucas. Eu disse, a energia vai ser lá em cima do programa. Puxa, né? Puxa Com vibração, certeza. puxa quem tá do lado. Eu saí logo cedo de Maceió para gravar, mas botei o café para dentro porque eu sabia que a energia ia ser grande. Foi, você chegou hoje animado, gostei. Foi, cheguei bastante animado. Queria agradecer também, porque no momento que eu estive aqui em Arapiraca, você recebeu eu e minha família muito bem. A gente se encontrou em alguns eventos aí, no lançamento de uma loja de carro, inclusive. Tratou a gente muito bem. Minha esposa mandou até um abraço para você. Muito boa. Disse que você era muito gente boa, tratou a gente muito bem. Muito obrigado por todo o período que eu passei aqui e por esse episódio. E eu queria que você dissesse onde é que a gente lhe encontra, redes sociais, por onde é que a gente vê a história de Kelton Lucas. Gente, na realidade quem tem que agradecer sou eu. No dia que Sidney me ligou, eu não sabia nem que era para isso, mas eu já estou pronto, pode falar. Então eu sou sempre assim. Eu digo a todo mundo, quem trabalha muito esquece de ganhar dinheiro, então o meu trabalho é uma diversão. Eu estou sempre pronto para a gente bater papo, discutir, fazer as festas, fazer a festa do corretor. Vamos fazer agora uma mini confraternização dos corretores, já estamos começando a organizar, ver o localzinho. Então estão todo mundo convidados, né? Então eu acho que... Meu nome é Pronta. Também estou pronto. Também. Então, assim, eu acho que a vida é feita dessas trocas de ideias. Eu acho que, assim, não existe concorrência, existe, sim, essas trocas de ideias. Eu ando nos outros empreendimentos, é uma rotina minha, todos os meses, eu ir nos outros produtos, conhecer o que é que está acontecendo no mercado, para poder a gente junto, trocar ideias, como vai ser desse livro, a gente realmente conseguir contribuir um pouco para a vida de cada um. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Espero que no próximo episódio, como já está marcado, a gente traga mais novidades, a gente consiga inspirar pessoas a fazer também coisas não somente para o mercado imobiliário, mas para a nossa sociedade. Afinal de contas, nós vivemos todos em conjunto, na mesma cidade muito pequena. Então, não tem espaço para você ficar falando mal de um do outro. Tem espaço aqui, sim, de dar as mãos, juntar. E nem a gente tem tempo para isso, né? Exatamente. Está chegando o final de ano, né? Acredito que esse próximo episódio não vai ser mais nesse ano, vai ser só no próximo. Então, desejar a todos que participam desse belíssimo programa um final de ano cheio de paz, prosperidade, um feliz ano novo. Que 2023
novidades massas por aí. Seja melhor que 2022, que Sempre. já foi bom. Vamos É aproveitar isso. também o pessoal É para massa. desejar o Feliz Natal, Feliz Ano Novo. que Calma, 2020 Eduardo, ainda tem Calma. coisa. Então, mas Eita. arroba Arroba- Construtora Massaranduba. Construtora Massaranduba, Kelton Lucas, sob medida. E cooperativa daqui a pouco tá não. E a base, tem a base A construtora. base né? construtora. Base tá no Instagram construtora. também. Não, Franklin me mata. Franklin é ciumento, viu? Conheçam o Tem cuidado empreendimento Flor de Maria. Deixe a flor desabrochar no seu coração, meus amigos corretores. Tá vendo que o bicho é marqueteiro todo. Gente, E- valeu. A foto. Falar dos nossos patrocinadores, Vamos faturar. Prefeitura de Arapiraca, Caoa Cherry, concessionária JCF Motors em Arapiraca. Vai lá, marca o seu test drive. Procura a Grazi, você vai ter um atendimento fantástico por ela. Ela é maravilhosa. Unidos Energia Sustentável. Unidos. Sim. Energia sustentável. Quer falar de economia, falar de... Corre para aderir logo, né? Colocar na sua casa energia sustentável Ainda dá aí, tempo. para não ser taxado, dá tempo. Vamos falar também de Comercial Casa Nova, nosso amigo Betinho, em frente ao Clube dos Sumicultores. Temos também Construtora Nix, Nix Construtora Incorporadora. Pensou em reformar ou construir, pensou em Nix. Tá com O um nosso- projeto bom das casas, 140 Casa mil. sem entrada, sem entrada. a partir de R$140 mil, parcelas menos de R$600, a partir de menos de R$600. Um loteamento com infraestrutura asfaltada, com praça para se divertir. Isso, se você quer saber mais sobre essa campanha, sobre esse projeto, fala comigo e eu vou te explicar tudo. Seja cliente, seja corretor, é Fala só com a falar Natália. comigo, me procura. Se for cliente, se ela vender, eu quero metade, irmão. Falar em energia solar, pede pro pessoal procurar a gente na Massaranduba. A gente vai entrar com uma campanha de aquisição e construção de casas e uma parceria com realmente Com a uma questão Unidos. de energia Já solar. tá, É uma boa. A gente já pode tá estar dentro do fechado. projeto Olha, também. eu já tô me colocando na posição de dona da empresa, mas já tá certo. Fechado. Unidos, entrar em contato aí com a Massaranduba e o que vender, quero metade também, irmão. Venda não, não venda não. Não venda não. Olha, então tá vendendo parceria, né, Eduardo? vender na parceria. Vamos tirar uma foto? Vamos, aqui. antes de tirar a foto, você que tá assistindo, a gente segue o nosso perfil lá no Instagram, Papo Imobiliário Podcast. Se inscreve aqui. Se inscreve no YouTube, aqui no YouTube, curte, comenta, manda sugestão, manda crítica, manda Dá o tudo, like. mas participa, a gente precisa de vocês, tá joia? Beijão, e é isso, vamos tirar a foto. Feliz Natal, feliz Ano Novo, né? Boas festas pra todos. Tira A foto, William. William.